Estas são as ruínas da Fábrica da Seda, um projeto iniciado no século XVIII e que durou até meados do seguinte. Chegaram a trabalhar 300 artesãos no fabrico dessas sedas. As amoreiras morreram, sem amoreiras não pode haver bichos de seda, sem bichos de seda não há casulos, sem casulos não podia haver fábrica. Há quanto tempo trabalha com este seu tear? Eu comecei a tecer, tinha 18 anos. A gente antes dizíamos assim, olha, nem que uma mulher ganhe só 10 tostões por dia já ia para a sardinha. Em relação ao território português, um registro do Foral do Couto de Ervededo do século XIII indica exatamente a produção de seda nesse local. O arcebispo de Braga reclama como seu direito senhorial uma parte da produção da sericultura local e há, durante a Idade Média, a sinalização da produção de seda em algumas cidades, como por exemplo em Lisboa, onde se destaca o Sendal lisboeta ou a produção de véus de seda. Há alguma produção localizada em cidades como Guimarães ou o Porto, também Évora. Há uma produção localizada em Trás-os-Montes, que é aliás uma permanência que avança da Idade Média para a Idade Moderna e que conhece no século XV, no final do século XV, no reinado de Afonso V, a entrega em regime de monopólio da sericultura à Casa de Bragança, um domínio senhorial extensíssimo, e estabelece na cidade de Bragança uma produção de seda com 40 teares, portanto algo já bastante assinalável. Jorge, obrigada por me receberes aqui no Jardim Encantado, no Vale das Amoreiras. Um jardim de amoreiras. Porquê um jardim de amoreiras? Para alimentar quem? Os nossos bichos da seda. Quantos é que tem? 5, 4, 10? Milhares. Milhares. Apanha-se 2 vezes por dia à folha, no mínimo, uma de manhã, para eles se alimentarem durante o dia, outra ao fim da tarde, para eles ficarem... Eles comem muito? 24 sobre 24. Estão sempre a comer? Sempre a comer. Caramba, aliás, não dormem? se a Gisela vier visitar o museu à noite, depois de abrir a porta, com o silêncio do museu, o som que ouve é o som de fundo de milhares de bichos a comer. Eu não consigo parar de tocar nas folhas, porque elas são mesmo o alimento da seda, não é? Elas têm o mesmo toque. Vocês produzem seda da mesma forma que se produzia há séculos atrás. Desde o século XVI. Não é à toa que o Xi Jinping, quando visita Portugal, vos dá muitos parabéns. Por um lado, agradecemos imenso e prorrogadamente que Sua Excelência, o Sr. Presidente da República Popular da China, deu a freixo de espada à cinta, porque a semente do nosso casulo vem precisamente da China. Com certeza, durante milénios fez a rota da seda, por barco, por camelo, atravessou desertos e chegou a freixo de espada à cinta, nos confins de um país chamado Portugal. Atualmente temos a obrigação de não deixar cair esse conhecimento. Jorge, para apanhar estas folhas, sobe-se por aqui acima tipo Mowgli, abana-se a árvore, arranca-se tudo de uma vez. Como é que se faz isto? Há delicadeza nisto, não é? Delicadeza, exatamente. Chega à folha, aperta entre o indicador e o polegar e puxa um bocadinho. A folha sai direitinho. Impecável. A luz bate e tem o brilho da seda. É impressionante. Jorge, vamos apanhar aqui umas quantas para levar um bom repasto para os nossos bichinhos? As que couberem na mão. As que couberem na mão. O ser humano iniciou o processo de domesticação do bicho da seda desde há 7.500 anos. A sericultura está completamente estabelecida na China desde o 3º milénio, porque durante vários séculos a sericultura foi um segredo muito bem guardado pelo Império Chinês, que impedia que os segredos acerca do bicho da seda e também os segredos relacionados
com a cultura das amoreiras, porque o bicho da seda se alimenta fidalgamente da amoreira, das folhas da amoreira, e o Império Chinês controlou a dispersão desse conhecimento através de penas severas para quem incumprisse e levasse este segredo para fora do território chinês. Mas estes tecidos contactavam com a Europa através da Rota da Seda, portanto, chamamos-lhe rota, mas na verdade são várias rotas que ligavam através da Ásia Central à China, ao Levante e do Levante estas mercadorias onde se incluía a seda, mas também foi através desta rota da seda que circulou a inovação da pólvora ou mesmo o papel e, portanto, permitiu intercâmbios de outro tipo, intercâmbios culturais. Também influenciou a construção de impérios. Quando falamos, por exemplo, de Alexandre o Grande, falamos de uma expansão em cima de parte da Rota da Seda. Quando falamos do Império Mongol, o maior império da história, foi um império que se construiu exatamente em redor da Rota da Seda. A seda é um material muito nobre, muito requintado, carregado de história e de simbolismo também. E as Josefinas, quando as suas criações, e paralelamente ao uso do seu material-mãe, que é o couro, gosta também de utilizar e explorar diferentes materiais, diferentes técnicas também. Portanto, o uso da seda surgiu dessa aventura. É um material nobre, o que é também sinónimo de luxo, e o uso da seda em específico na criação desta coleção Sisterwood, é representativo do uso especial, não é, de um material tão rico, também esteticamente muito apelativo e de muita qualidade, que depois se vai concretizar, vai materializar um produto muito especial. Acreditamos que devemos sempre unir a tradição à modernidade nas nossas criações. Portanto, todas elas passam por esse processo de busca de um conceito que tenha significado e que depois é materializado em algo nobre, de qualidade, que tenha um propósito, conte uma história. A seda é o único filamento contínuo natural produzido através de larvas, portanto essas larvas alimentam-se de folhas de amoreira e posteriormente produzem um filamento proteico que é transformado num casulo, de onde é retirada a fibra da seda. É uma fibra extremamente leve, extremamente fina e, portanto, permite-nos trabalhar artigos de uma leveza e com um valor acrescentado muito diferente de outras fibras. É considerado um material único dentro da indústria têxtil, não há fibra comparável à seda. Susana, o que é que acontece aqui? Nós aqui agora vamos fazer o contrário do que os bichinhos fizeram. Eles fizeram a seda, nós vamos desfazer a seda. Ai, vamos lá. Depois aqui postos em água a 90 graus, os casulos amolecidos com esta vassoura. Isto é carqueja. Porquê é carqueja? Porque ela, como tem estas partes mais rugosas, o fio vai agarrar cá, vai apanhar o início de cada casulo. Este conjunto de casulos vai formar o fio de seda, vai passar aqui por a fieira e aqui. Vai para ali. Vai para ali, isso, exato. Agora, isso, e agora dá um nó aí nessa tabuinha. Aí, aqui? Exatamente, exato. Dá um nozinho. Um nozinho qualquer? Sim, só para fixar aí. Isto já é uma coisa que passou de geração em geração. E nós já apanhámos assim e continuamos. E resulta, não é? Resulta, exatamente. Então agora é só segurá-lo com a mão, ele vai juntar com os que já estão. É curioso que nem precisou de fazer nada, ele vai. Ele junta aos outros e vai. Nós estamos para aqui a falar, estamos aqui no sarilho, não é? Até posso fazer o trocadilho, como é que é? Um saralho do carilho. O conhecimento é passado praticamente de geração em geração, de mãe para filha, da avó para neta. Este trabalho de paixão que é feito aqui todos os dias por estas artesãs e o conhecimento oral entre todos. E a teimosia transmontana, não é? E a teimosia transmontana que leva... Famosa! Famosíssima, que leva a que hoje
chega aqui. Eu achei graça também que estava a comentar com o Jorge que este movimento aqui é muito bonito. Isto aqui, o sarilho faz uma meada. Também chama ensarilhar a meada. Se ela caísse toda no mesmo sítio, a seda, como tem muita goma, criava uma pasta e o fio não conseguia ficar solto. Então faz este movimento em vai e vem, que é para ele cair em vários sítios diferentes cada vez que vai rodando. Portanto, isto que acabou de acontecer aqui, Jorge, esta explicação, isto foi assim que durante séculos e séculos se manteve esta tradição. Sim, claro. Fala-se de conhecimento coletivo porque tem efetivamente esta importância. Não é só um conhecimento que eu chego, leio, aprendo. Não, há este lado espiritual da cultura que quase que obriga a ter esta conexão com a comunidade, e é por isso que hoje em dia é tão difícil transpormos este conhecimento para as escolas, por exemplo, as escolas de moda, de vestuário, têxtil, porque artesanato não é só técnica. Artesanato tem todo um coração por trás, que é preciso viver, é preciso ir conhecer os espaços, é preciso ir ver a seda a ser transformada desde o início até ao fio, e é preciso conviver com as pessoas que o fazem, e é preciso conhecer a história. Acreditamos que é muito premente saber fazer o savoir-faire dos nossos mestres sapateiros e artesãos que trabalham já há muitos anos. A transmissão do saber foi passada de geração em geração e na verdade eles acumulam muito conhecimento que nós achamos que esse legado deve ser perpetuado. Um conceito made to order, ou seja, a criação de artesanal, a criação única para cada um dos nossos clientes, com pedidos feitos à medida, é algo que é muito importante para nós e orgulhamos-nos muito pelo facto de existir este legado, esta base no nosso país. Esta indústria que, a partir da política de Dom Pedro II, do século XVII, vai muito além de Bragança. A produção de Torre de Moncorvo é bastante relevante, é quando começa. Também é fortalecida a produção de freixo de espada à cinta. E estes centros produtores conseguem produzir veludos, cetins, tafetás, mas há um problema histórico com a espessura do fio que é produzido. Há depois, no final do século XVIII, que é quando acontece o pico de produção de seda, a transferência pela família Arnaud de tecnologia italiana para o Nordeste de Trás-os-Montes, que é um facto muito assinalável, e essa tecnologia piemontesa permite produzir sedas mais leves. Porquê? Porque a partir de meados do século XVIII o consumo modifica-se e os veludos, tecidos pesados, quentes, as felpas deixam de ser tão apetecíveis do ponto de vista do mercado e há que ter uma redesignação, redefinição das estratégias produtivas nesta região. Letícia, isso é mágico. Ó Jorge, a seda está como o pior material amigo do ambiente na forma como é trabalhado. Os índices de sustentabilidade são terríveis. Isto é verdade ou isto é mentira? Gisela, é a grande diferença entre a seda industrial e a seda natural. Tudo o que acontece aqui, que nós andamos aqui a visitar e a ver, é tudo seda natural. Tudo seda natural. Método mais artesanal é impossível. É impossível. Nós temos de ter o tempo. A natureza tem de ter o seu tempo. Os bichos da seda têm de ter o seu tempo. Podemos dizer que a grande diferença entre a seda artesanal e a seda industrial é o tempo. Podia ser a palavra certa para descrever. Tem a ver com a diferença entre um bom whisky que passou 30 anos em casca de carvalho ou ter um whisky sapateiro que passa lá 15 dias. Quando se fala de seda industrial, deduzo que não haja esse reaproveitamento como vocês fazem de tudo, das casquinhas, eu olho para aqui e vejo que vocês aproveitam tudo. Inclusivamente, quando em agosto a folha da amoreira deixa de ter os condimentos necessários
para alimentar o bicho. Nós colhemos para fazer chá de folha da moreira. Oh, Letícia, foi aqui que a Aurora, a bela adormecida, furou o dedo? Foi. Foi, não foi? Depois ficar aí a dormir durante 100 anos. Explica-me, qual é este processo? Como é que se chama este processo Então, agora? este processo é o processo da torção do fio. É aqui que o fio tem que ganhar resistência para poder ser trabalhado nos teares. Este fio é o fio que estive lá fora. Sai dali, vai para a adubadora, fazemos vários cartões onde vai para o rodeleiro e depois passa para aqui, para ficar molhado, e depois é aqui que é para dar a torção. Ok, posso experimentar um bocadinho? Pode. Isto sai daqui e já pode ser costurado? Não. Primeiro vai para uma aspa, depois vai cozer, tirarmos a goma e depois daí ainda tem que ficar a secar, ainda tem que ir para o parafuso. No fundo, Gisela tem aqui a resposta ao que me perguntou. Tempo. O tempo. Isto, se fosse industrial, um computador num minuto executava este trabalho, e nós precisamos de semanas para executar este trabalho. Há vários índices que consideram a seda uma fibra não sustentável comparada com outras fibras, mas a importância que nós devemos dar aos índices de sustentabilidade tem muito que ver com o que é que estamos a avaliar em cada índice. É impossível produzir um material sem termos algum impacto ambiental, pelo menos, e sabemos que muitas vezes isso vem da extração, outras vezes vem do processamento, outras vezes vem da própria utilização desse material. Algum dos índices de avaliação de sustentabilidade da seda revêem-se muito na questão da produção específica daquela folha da moreira para alimentar as larvas, o que muitas vezes não é considerado sustentável. Por outro lado, temos também o próprio cozimento dos casulos, onde é utilizada muita energia, mas também temos a outra parte em que a seda tem características muito próprias, é considerado um material único e que por vezes nunca pode ser substituído de uma forma natural. Portanto, a alternativa seria a utilização de um sintético, muitas vezes derivado de petróleo. Portanto, eu acho que há diversas vantagens na utilização da seda que muitas vezes não são consideradas quando nós olhamos só para alguns indicadores de alguns índices de sustentabilidade. As pessoas, quando produziam em determinadas comunidades, e continuam a produzir hoje em dia, elas não falam de sustentabilidade. Portanto, elas fazem as coisas com determinado tempo, respeito, juntas em comunidade. Portanto, e fazem isto naturalmente, porque isto é um conhecimento que é nosso, não é? Portanto, não há que falar de sustentabilidade. Nós falamos de sustentabilidade porque isto é uma obrigação, é algo que também o próprio capitalismo também nos obrigou a fazer para poder vender. Nós temos de perceber que a sustentabilidade vive dentro de nós, sempre viveu, é inerente àquilo que nós somos, a forma como nós vivemos integrados na natureza. Temos é de criar um sistema que nos traga de volta à natureza, que nos traga de volta a esse tipo de naturalidade e de vivência em comunidade. Acreditamos que apenas o tempo faz com que se criem obras extraordinárias, que se crie algo único e irrepetível. E é todo esse trabalho, essa dedicação dos nossos mestres sapateiros e artesãos que faz com que nasça algo desse calibre, algo infimamente detalhado, que não se repete, não é? Todas as peças são feitas par a par, peça por peça. A diferença vai residir nos pequenos detalhes, na forma como é criado, que vai fazer com que não se repita. Pretendemos sempre ir buscar a tradição e aliá-la à modernidade, não é? Criando algo único, especial. Desde os romanos que a seda é um tecido censurado, que é demasiado transparente, que é vão, que é supérfluo, que não é preciso, que não é necessário e é muito caro. Depois as coroas e os municípios na história da Europa, desde a Idade Média e durante a Idade Moderna, promulgam uma série de leis, as chamadas leis pragmáticas, que vão constrangir o consumo de produtos de seda. Ou seja, os Estados e os municípios, eles envolvem-se na restrição do consumo destes bens, ora porque os nobres se endividam para comprar tecidos em seda, ora porque é demasiado luxo. Depois, no século XVI, moralistas como, por exemplo, Erasmo de Roterdão, vão produzir pesadas considerações
considerações sobre os têxteis em seda, porque são demasiado transparentes, a seda cai, vende-se o corpo, e portanto esta sociedade fortemente manicaísta, do bem e do mal, do sujo e do limpo, vai censurar esse corpo que se vê através da seda. Mas o circuito da seda é um circuito inquebrável. Ó Jorge, eu confesso que me sinto um bocadinho envergonhada. Eu não sabia que em Portugal, no meu país, havia isto, um lugar onde ainda se faz seda de forma artesanal. Tudo isto tem a ver com essa falta de conhecimento que as pessoas têm do real país onde vivem. Essa falta de conhecimento leva à falta de mercado. As pessoas não sabem que há seda feita em Freixo de Espada à Cinta, portanto não procuram essa opção para comprar. Não procuram essa opção para comprar. Além disso, a primeira estrada que se abriu para Freixo de Espada à Cinta foi em 1920. E de maneira que depois o produto final não tem quase saída. Se não fosse a ajuda da Câmara e a Câmara a suportar tudo isto quanto vocês viram, nenhum de nós estava aqui. Caramba. E eu agora posso experimentar aqui um bocadinho, amiga Isabel? Olha, eu já com a gancha aqui na mão. Posso experimentar um bocadinho? Podem. Então vamos lá ver. Ora, em que parte é que vai aqui? Está a enfiar a gancha? Agora vamos na parte dos puxadinhos. Pise esse pedal. Puxa, enfia isto e lá. mete a lacinha. Agora, na próxima, outra vez. Isto parece fácil. Se vier aqui em cima, consegue... Aqui? Sim. Agarro. Sim, agarra. Caraças, que isto é difícil. Exatamente assim. Vamos contar aqui 3. 1, 2, 3. Sempre por baixo? Sempre por baixo, sim. Ok. Vai aqui fazer o pontinho dali. Sim, exatamente. Já percebi. Já percebeu agora? Já, agora, eu desenho. Sim. 1, 2, 3. Exato. Puxa aqui o pente, encosta, está feito. Aqui está. Jorge, quais são os sonhos que tem para isto, para o futuro? Eu creio que a cereja no topo do bolo, por estes 500 anos de teimosia transmontana, seria integrarmos a nova Rota da Seda. Está-se a fazer uma nova Rota da Seda? Sim. Que começa em Beijing, atravessa a Ásia toda, a Europa toda. Vai começar em Beijing e vai acabar em Freixo de Espada à Cinta. Assim seja. Assim vai ser.